Beleza. Então, para facilitar ainda mais, eu vou fazer o seguinte, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse dado aqui e fazer to CSV. E colocar predict.csv. E aí, separador vai ser igual a isso aqui. E index igual a false. Beleza. Então, eu só estou colocando aqui esse predict porque eu vou copiar ele e vou colocar ele aqui. Dados, dividir texto, ponto e vírgula, tá? Vocês não precisam fazer isso não, tá, galera? É só eu mesmo. Depois vocês vão ter... Tá dando pra enxergar aí, né, meu povo? Ó. Tá dando pra enxergar aí tranquilo, né? Beleza. Então, eu vou pegar esses dois aqui, ó, predict árvore, vou selecionar os dois e vou inserir uma tabela dinâmica, só pra gente ver. Numa página existente, eu vou colocar aqui, ó. Tá ao contrário, tá? Nossa árvore tá ao contrário. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Aí, é isso. Pronto. Tá ao contrário. Agora vai. Beleza. Aqui no Excel vai ser mais fácil pra gente trabalhar, ó. Então vamos entender isso aqui, galera. Essa é a mesma árvore que tava ali, certo? Essa é exatamente a mesma árvore que tava... A mesma árvore não, perdão. A mesma tabela que tava aqui. Vocês concordam, ó? 15, 16, 5, 38. 15, 16, 5, 38. Tá igual, não tá? Tá igual, não tá? Vamos dar nome agora para essas coisas, tá? E aí a gente pode ver aqui no nosso material também, ó. É exatamente a mesma coisa, tá? Ó, verdadeiro, real, predito, tá ali. Qual que é o nome que a gente dá para cada uma dessas coisas? Esse daqui, vou copiar isso aqui só para a gente dar o nome certinho, ó. Então, aqui é a coluna de cima, aqui é a coluna de baixo, a gente não vai mexer nelas por enquanto. Olha só, isso aqui é o que a gente chama de verdadeiro negativo. Por que que é verdadeiro negativo? Porque é o zero, ou verdadeiros zeros, né? Mas seria o verdadeiro negativo que a gente fala. Por que negativo? Porque o positivo é a classe que eu estou querendo prever. No nosso caso, o positivo é a pessoa ser feliz. Eu quero prever se a pessoa é feliz. O 1 é se ela é feliz e o 0 é a negativa do 1, ou seja, a pessoa não é feliz. Então, o 1 é feliz e o outro é não feliz. Tanto que a gente não perguntou se a pessoa é triste, a gente perguntou se a pessoa é feliz. Ela vai ser positiva, quando ela der uma afirmação positiva, significa que ela é feliz, beleza? E quando ela fala que ela não é feliz, a gente entende como negativa. Então aqui eu estou falando de verdadeiros negativos. VN, beleza? Ou seja, tem 15 valores que são verdadeiros negativos. O meu modelo disse que é negativo e de fato era negativo. Ficou claro isso? Deu para entender essa primeira parte do que é o verdadeiro negativo? E aí, nesse caso, ele é verdinho por quê? Porque eu acertei. Beleza? Agora vamos para os verdadeiros positivos. O que é verdadeiro positivo? É onde era de fato positivo e eu disse que era positivo, ou seja, é aonde é 1 e 1. Então aqui eu vou chamar de verdadeiro positivo, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Beleza? É esse carinha aqui. Beleza? Agora, vamos para as outras aqui. Vamos para as outras. Quem que é esse daqui? Eu disse que ele é positivo, certo? Meu modelo disse que ele é positivo. Lembrando que essa coluna aqui é do modelo. O modelo disse que ele é positivo. Só que, na verdade, ele é negativo. Ou seja, ele é um falso positivo.
Ele é um falso... Por que ele é falso positivo? Porque eu disse que ele é positivo, mas na verdade ele não é. Então ele é falso positivo. A gente vai colocar F e vamos esperar o Ed. Então, seguinte... Cara, só a Thay tá com Ed. Seguinte. Esse daqui, então, vai ser quem? Se eu disse que ele é negativo, meu modelo está dizendo que ele é negativo, mas na verdade ele não é. Ou seja, ele é um falso negativo. É um falso positivo, Ed, exatamente. Então, olha só. Ficou claro isso daqui? Tamo junto? Vou deixar esse daqui em branco aqui. Qual é esse? Deu para entender a matriz de confusão? A matriz de confusão é isso aqui. Verdadeiro negativo, verdadeiro positivo. Falso positivo, falso negativo. Tranquilo? Beleza. Agora, quem que é a acurácia? Quem que é a acurácia? Que a gente falou, a acurácia a gente calculou como? A gente calculou aqui, olha só, como comparando só quem é igual, igual. Quem é igual, igual. Igual, igual. Quem que é igual, igual? Quem que bate? Esse 0 com esse 0 bate. E esse 1 com esse 1 bate. Então vai ser quem? Certo? Ó, 0 e 0 bate aqui. 1 e 1 bate aqui. Ou seja, a acurácia, ela é o quê? Ela é Vn mais Vp. Beleza? Verdadeiro, verdadeiro. Dividido por quem? Pelo total. Quem que é o total? Quem que é o total? Esse aqui. Então eu posso fazer isso aqui mais isso daqui, ou seja, verdadeiro negativo, verdadeiro positivo, dividido pelo total. Cravou, cravou. Vocês viram que cravou? Beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Tamo junto? Deu para entender então o que é acurácia? Exatamente, tem que bater com o do código, tem que bater com o do código. Então a gente já entendeu o que é a acurácia. Beleza? A acurácia ela também pode ser derivada aqui da nossa matriz de confusão. Ok? Próximo. Então, entendemos o que é a acurácia. Tá aqui, ó. Acurácia, verdadeiro ou negativo mais verdadeiro ou positivo, dividido por tudo isso daqui. Beleza? Se alterar o número de leafs pode alterar a acurácia? Com certeza, é um outro modelo. Você está testando um outro modelo, ele vai fazer uma outra função. É um outro modelo. A gente vai ver isso já já. Beleza? Então vamos lá, próximo. Precisão. O que é a precisão? A precisão, galera, é eu olhar e saber o quanto que eu estou acertando dentro daqueles que eu estou falando que eles são, de fato, positivos. Então, eu disse que a pessoa, ela é feliz. Quantos dessas que eu estou dizendo que são felizes, de fato são felizes? Essa é a minha precisão. Eu estou dizendo, olha, essa pessoa aqui, ela é feliz. Certo? Disse que 100 pessoas são felizes. Quantos, de fato, eu estou dizendo que são felizes? Então, a minha precisão, ela vai ser, vou colocar aqui, ó, precisão, vai ser o quê? Vamos colocar tudo juntinho, ó. Vai ser o verdadeiro positivo dividido por quem? Vou colocar igual aqui para ficar melhor. Verdadeiro positivo dividido por quem? Dividido pelo verdadeiro positivo mais o falso positivo. Ou seja, é todo mundo que eu classifiquei
como feliz. Eu estou verificando quantos de fato são felizes em cima de todo mundo que eu disse que é feliz. Então, isso daqui vai ser igual, vamos colocar ali, ó, igual a 138 dividido por 154. Ficou claro isso? A gente pode voltar aqui, ó, falso positivo, tá lá. Beleza? Isso me dá uma ideia se quem eu estou dizendo que é feliz, de fato é feliz. Beleza? Precisando somente na variável resposta? Não entendi a pergunta, mas acredito que sim. A gente só tá olhando para a variável resposta. Vocês estão vendo que todas as outras variáveis, tipo, caguei para elas? Eu só tô olhando a variável resposta, eu tô dizendo o que meu modelo está dizendo em relação à variável resposta e a própria questão da variável resposta. Beleza? É tipo somente pro feliz? É somente pro feliz. Se você quiser prever quem não é feliz, essa matriz vai ser o contrária. Beleza? Vai ser contrária. Mas a gente já vai ver que tem uma outra métrica que diz respeito a outra classe, tá bom? Então vamos lá. Entendemos o que é acurácia, entendemos o que é precisão. Minha precisão parece que tá legal, olha só. Eu tô de 90%. Se eu disser que uma pessoa. Olha que interessante. Se eu disser que uma pessoa é feliz, eu tenho 90% de certeza que de fato ela é feliz. A interpretação é diferente da acurácia. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Então, se eu disser que uma pessoa é feliz, eu tenho quase 90% de certeza que de fato ela é feliz. Porque quando eu digo que ela é feliz, 90% de fato é feliz. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos para o recall, ou sensibilidade. Beleza? Vamos para o recall ou sensibilidade. O que é isso? Eu vou olhar o quanto que eu capturei. Olha só a interpretação aqui. Eu vou olhar para o quanto que eu capturei de todo mundo que é feliz. Então, olha só. Olha só. Vou colocar aqui, ó, recall. Eu vou falar de todo mundo que é feliz. Todo mundo que é feliz. Quantos felizes eu tenho na base? 143, certo? Desses 143, quantos que eu estou dizendo que de fato são felizes? Deu para entender? Então, é um pouquinho diferente que a precisão. Aqui, eu estou interessado em saber, mano, eu estou capturando de fato todo mundo que é feliz? O quanto de todo mundo que é feliz eu estou capturando? Ficou claro isso? Tamo junto? Então a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui que é verdadeiro positivo dividido por falso negativo mais verdadeiro positivo. Que vai ser o quê? Isso daqui dividido pelo total. Eu estou capturando 96% de todos os positivos. Ok? De todo mundo que é feliz. Isso aqui é bom para quê? Alguém será que tem algum exemplo para mim? Isso aqui é bom para quê? A Rical, o que ela vai me ajudar pra cacete? Em que cenário que ela pode me ajudar pra caramba? Tem alguns cenários que a Rical é muito importante. Como, por exemplo, fraude. Eu quero saber o quanto de fraude meu modelo está capturando. Ajuda em saúde também. Questões críticas. Questões críticas. Será que é uma questão de falha de equipamento, predição de falha de equipamento? Eu quero capturar o máximo de falha possível. A não falha não tem problema. Eu posso deixar passar a não falha. E eu posso pegar também um pouco mais de não falha, porque eu quero realmente garantir que não vai acontecer falha. Deu para entender? Então, às vezes, você vai abrir mão da precisão
Você vai abrir mão da precisão para ter um recall maior. Deu para entender? Vocês entenderam que isso aqui é uma gangorra, né? É difícil eu aumentar a precisão e recall ao mesmo tempo, porque se eu aumento o recall, se eu pego mais eventos, se eu capturar mais eventos, eu posso diminuir um pouco a minha precisão. Ou seja, eu vou começar a dizer uma questão que não é falha, que não é fraude, como sendo falha, como sendo fraude. Então, dependendo do contexto que você tem, o custo é maior do que um outro. Então, você vai ter que escolher. Às vezes, você vai abrir mão da recall e prefere ficar com a precisão. Em algum outro momento, você vai preferir ficar com o recall, vai preferir ficar com o recall do que com a precisão. Deu para entender a relação da precisão e do recall? O recall vai me dizer o quanto que eu estou capturando de todos os eventos. Do 1. Do caso aqui, ó, do positivo. E a precisão vai me dizer se esse que eu disse que é de fato um evento, ele é evento. Beleza? Mas aí eu estaria aumentando os falsos positivos, gerando trabalho para conferir se aquilo é falso positivo. Não, sim, só que tem um custo de conferir e tem um custo de você passar uma falha. Qual custo é maior para a empresa? Eu não sei, vai depender da empresa. Esse é meu ponto. Entendeu? Você só consegue dizer se vale a pena abrir mão do recall ou da precisão com base no custo que essas coisas dão para a empresa. Entendeu? No caso da fraude, é a mesma coisa. É mais custoso uma fraude ou eu cancelar o pedido de alguém que não era fraudulento? Sacou? Então, só dá para discutir se vale a pena precisão ou recall com base no custo dessas coisas. Legal? Essas métricas se aplicam apenas na classificação? Sim. Métricas para regressão são outras métricas que a gente vai falar, talvez no futuro, beleza? Perfeito. Então a gente aprendeu a acurácia. Vocês viram que a acurácia então é a mais tosquinha? A acurácia, ela só me diz na base toda o quanto que eu tô acertando. E aí quando eu falo de precisão, já fica mais interessante, que eu consigo entender dentro daquela predição ali se eu tô de fato acertando ou não, quando eu falo que é 1, e se de fato for 1. E a recall é o quanto que eu tô capturando da minha variável resposta. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Espero que vocês estejam gostando. E aí agora tem a tal da especificidade, beleza? O que é essa tal da especificidade? A gente está falando do contrário da precisão. Olha só. Olha só. Aliás, o contrário do recall. O contrário do recall. Eu tenho aqui verdadeiros negativos. Verdadeiros negativos. E aí eu quero saber aqui o quanto dos negativos eu capturei. O quanto dos negativos eu capturei. Deu para entender? O quanto dos negativos eu estou capturando aqui. Então, vamos chamar isso aqui de especificidade. Especificidade. Que vai ser igual a verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. Olha só. Que vai ser o 15 dividido pelo 31. Olha só. Tamo junto até aqui? Vou colocar isso aqui em percentual, que aí fica mais fácil pra gente ver. Entenderam essas métricas? Estamos acertando 89%. Erramos especificamente 48%? Não, não é bem isso não. Não é bem isso não. A questão é que tem outras métricas para complementar a sua acurácia, né? Então, nesse caso, a gente está falando de precisão e recall. A gente está falando de especificidade também, tá? A especificidade tem alguma aplicação igual ao recall? Tem, a gente vai falar já já. A especificidade, galera, é a mesma coisa que o recall, só que para a classe de zeros. Entendeu? É para eu saber quantos dos tristes eu estou capturando corretamente.
Ó, vai começar a dar o trava-língua. Quantos dos tristes eu estou capturando corretamente? Eu estou capturando 48%. Então o meu modelo tá bom para quê? Meu modelo tá bom para capturar gente feliz. Pra gente triste, ele não tá muito legal. Eu não tô capturando muito bem as pessoas tristes, tá vendo, ó? Tá quase meio a meio, tá menos, tá pior do que isso aqui, ó. Entendeu? Eu não tô classificando tão corretamente assim a galera que tá triste. Por conta da amostra, não é exatamente por conta da amostra, tá? Não é exatamente por conta da amostra. É por conta. Pode dizer que é por conta da amostra, mas é por uma parada chamada balanceamento da amostra, tá bom? E aí é agora que a gente vai discutir isso, tá? Se jogar um dado, você consegue uma acurácia melhor. Não sei, Logan. Não sei. Acurácia, não. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente não tá dizendo sobre acurácia, galera. Tipo, a acurácia é do geral. O acerto é do geral. A interpretação é: eu não estou capturando bem as pessoas tristes. Eu não tô conseguindo identificar bem as pessoas tristes. As pessoas felizes eu tô conseguindo identificar bem. As tristes, não. Beleza? É isso que eu tô querendo dizer. No geral, eu estou acertando 88%. E aonde que eu tô errando? Eu tô errando muito provavelmente nas pessoas tristes. Então isso aqui me dá uma noção da onde eu estou acertando, aonde eu estou errando. Ficou mais claro isso? Mas isso não invalida o modelo. Não invalida, é para você ter consciência disso, para ter uma noção do custo que seu modelo pode ter, do impacto que seu modelo pode ter. Beleza? Isso é uma porcentagem aceitável, depende do negócio. Depende completamente do negócio. Depende completamente do negócio. Agora é o seguinte, galera. A gente tem uma outra parada. Agora que vocês entenderam. Tamo junto até aqui? Essas discussões são muito importantes. Eu acho que vocês entenderam, né? Beleza. Perfeito. Perfeito. Legal. Então, o que que acontece? A gente. A gente tem agora o seguinte ponto. Tem a métrica que eu, Theo, mais gosto, que é a curva ROC, né? O que que é a métrica da curva ROC? A métrica da curva ROC, ela vai me falar sobre sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é o recall, tá, ó. Vou até colocar aqui, ó, sensibilidade, enter, recall, tá? Vou colocar desse jeito aqui para ficar melhor. Beleza? Desse jeito. Então a gente tem a especificidade, a sensibilidade versus a especificidade. O que que é isso? Olha só que massa. Olha só que massa. Quem que é o recall? O recall é essa parte aqui, vocês concordam, ó? Essa parte aqui? Verdadeiro positivo, falso negativo. É isso aqui. Certo? Essa linha aqui. Ó. E a especificidade é a linha de cima. É o quanto eu capturo da outra. Deu para entender? Aqui? Tá claro isso? Então, o recall é aqui o quanto que eu estou capturando da variável resposta quando ela é 1. E a especificidade é o quanto que eu estou capturando da variável resposta quando ela é 0. Ponto. Beleza? Aí você falou, ai, mas por que que é uma curva? Por que que essa porra é uma curva? Certo? E aí eu pergunto pra vocês, por que que é uma curva se eu vou ter só um ponto? Aí que entra uma outra brincadeira. Essa matriz de confusão, ela foi construída a partir de qual critério? Quem que me ajuda? Eu tenho aqui, ó, a pessoa feliz e a predição da árvore, certo? Ó, as predições da árvore, certo? É uma predição. Mas essa predição é baseada em quê? Essa predição a gente pediu aqui
para a árvore fazer o predict. Por padrão, a árvore aqui, ela vai fazer aonde? Ela vai fazer na probabilidade maior. Não é 0,5. Só é 0,5 porque a gente tem duas classes. Tá? Então, é 0,5 porque a gente tem duas classes. Então, se eu tenho duas classes, se uma classe virar 0,5, 0001, essa probabilidade já é maior do que da outra classe. Tá claro isso? Então, ele vai pegar e vai fazer a predição, vai rotular o meu dado com base na classe que tem maior probabilidade. Maior probabilidade. Ficou claro isso? E aí, para duas classes, é o 0,5. Beleza? Então, é na maior probabilidade. Legal. Só que, quem disse que o 0,5 é a melhor probabilidade? Quem disse que se eu simplesmente falar que a maior probabilidade vai ter as melhores métricas para mim? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui a predict, ou proba, chamar de proba, e chamar isso aqui de árvore predict underline proba. Desse jeito. Olha só. Agora eu tenho aqui, ó, um número. Vocês estão vendo? Um número aqui. Um número diferente, ó, que é uma probabilidade associada. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer isso aqui rapidão to CSV, igual a gente fez aqui, ó. E copiar. Ó, vou copiar para cá. Então, dados, dividir texto. Aqui vai ser ponto e vírgula. Espera aí que eu tenho que primeiro converter o ponto para vírgula. Pronto. E aí, dados, dividir texto, ponto e vírgula. Prontinho. Beleza? Tamo junto. Deu pra entender o que eu fiz aqui? Tá claro até aqui, galera? Então eu tenho a probabilidade, que é o verdadeiro valor. Eu tenho o predict aqui com base no 0,5. E eu tenho a probabilidade que meu modelo tá dando. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, ponto corte. Ponto corte. Ponto de corte. Eu vou colocar 0,5. E eu vou falar o seguinte, ó. Isso daqui vai ser if isso aqui maior do que 0,5, 1, se não 0. Só isso, tá? F4 aqui para fixar. Não deu certo? Maior ou igual. Era para dar certo, pô. Não. Isso aqui ser maior... Opa. If esse maior ou igual do que esse. Aí sim, F4, 1, se não 0. Agora sim. Prontinho. E aí eu vou só clicar e arrastar. Tá aí. Beleza? Então, ó, não mudou nada. Tá tudo igual aqui. Vocês concordam? Tá tudo igual? Não mudou nada, 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 nada. Ó. Tá tudo igual.
Só que o que vai acontecer? Eu vou mudar agora esse cara. Eu vou colocar, por exemplo, 0.4. 0.4. Olha só, 1, 2, 3 e... Também não mudou nada? Também não mudou nada. Minha acurácia continua igual. Tá tudo igual. Vamos colocar 0.2. Aí deu merda. Deu merda porque ele não tá conseguindo fazer o total. Por que ele não tá fazendo o total? Porque não apareceu zero nenhum. Vamos colocar 3 aqui, ó. Ah lá. Mudou. Vocês estão vendo que mudou? Caiu aqui. Vamos voltar, ó. Colocar o 0.5. 0.5. Ó. O que aconteceu? Reparem ali, ó. O que aconteceu com o meu recall e com a minha precisão? Olha lá. Olha lá o meu recall e minha precisão. O que acontece? Se eu diminuo a minha probabilidade, o ponto de corte na probabilidade, eu vou aumentar o meu recall. Ó, eu aumento o meu... Aliás, eu diminuo o meu recall. É, isso mesmo. Se eu diminuir o meu ponto de corte, ó, diminuir meu ponto de corte, coloquei 0.3. Eu estou aumentando o meu recall. Por quê? Porque eu estou capturando mais... Eu estou capturando mais pessoas felizes. Concordam? Se eu aumentar, colocar 0.7, olha só. O que acontece com o meu recall? Ele cai pra caralho. Por quê que ele cai? Porque pra pessoa ser feliz, eu tô dizendo que a pessoa vai ter que ter uma probabilidade maior do que 0.7 pra ser feliz. Olha como é duro ser feliz. Mas, em contrapartida, olha a minha precisão como ficou melhor. Eu tô tendo mais certeza de quem é feliz. E olha a minha especificidade, o que aconteceu. A minha especificidade subiu pra cacete, vocês estão vendo, ó? Por quê? Porque agora eu tô conseguindo pegar mais as pessoas tristes. Olha só como eu tô pegando mais as pessoas tristes. De 31 pessoas tristes, eu tô pegando 26 agora. Se eu colocar um pouquinho mais pra cima, ó. Olha lá. A minha precisão aumentou ainda mais. E a minha especificidade está em 0.90 agora. Ó, antes era 0.83. Então, o que mexe... Olha como é duro ser feliz. O que mexe na minha matriz de confusão? O que vai mexer nos valores da minha matriz de confusão? O que é que vai mexer? Vai ser meu ponto de corte. Meu ponto de corte vai mexer na minha matriz de confusão. Sacou? E aí você pode escolher o ponto de corte que melhora a sua precisão ou a sua recall, por exemplo, ou a sua especificidade. Ficou claro isso? E aí me fala uma coisa. Qual que é o percentual? Tipo assim, se eu tivesse que olhar para o meu dataset aqui de análise, ó. Esse dataset aqui de análise. Tem tudo isso daqui. Se você tivesse que chutar se uma pessoa qualquer, qual que é a probabilidade dela ser feliz? Você não tem informação nenhuma. Informação nenhuma. E você quer chutar se uma pessoa é feliz ou não. O que você pode fazer? A gente viu isso durante o curso inteiro. Você pode simplesmente pegar aqui pessoa feliz e calcular. Não é 50%, não é 50%. A gente pode ver a proporção que tem na base. Então, a proporção da base é de 0.82. Se eu chutar aqui 0.82, olha só. Isso aqui seria eu chutando aí nesse ponto de corte para o meu modelo. Tá? Seria eu chutando esse ponto de corte para o meu modelo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar assim, ó, todo mundo tem 0.82. Todo mundo aqui é 0.82, ó, desse jeito.
o que que acontece com a minha... Olha só. Eu não tenho agora, eu não vou dizer que ninguém é triste. Vocês concordam? Ninguém é triste. Acabou a tristeza no mundo. Olha como é fácil acabar com a tristeza no mundo. É só você colocar que todo mundo é feliz. Por que eu tô falando isso? Você quer acabar com a fraude no seu e-commerce? É só falar que todo mundo é fraude. Para você pegar todas as fraudes do seu e-commerce, basta você falar que todo mundo é fraude. Ou seja, basta não vender. Entende o que eu quero dizer? Isso aqui é um extremo, galera. É só para mostrar para vocês o que realmente acontece, tá? No sentido de tipo, pô, se eu colocar todo mundo como feliz, se eu colocar a minha base inteira como feliz, quanto que vai ser minha acurácia? Se eu chutar que todo mundo é feliz, quanto que é minha acurácia? Olhando só para acurácia. Então, vocês percebem por que não é justo comparar com a moeda? Eu não curto muito essa comparação da moeda. Porque a moeda é 50-50. Se a sua base não tem a mesma proporção que uma moeda, não faz sentido você comparar com a moeda. Faz sentido você comparar, cara, eu vou chutar tudo no mesmo lugar. Quem quer tudo no mesmo lugar? Eu vou chutar ali que a pessoa é feliz. Pô, 82% da minha base é feliz. Então, eu tô trazendo isso porque a acurácia, de fato, ela não é muito uma aliada nossa, ó. Aqui eu tô com uma acurácia de 82, mas as minhas outras métricas estão mais interessantes. E as minhas outras métricas me trazem uma noção maior de proporção do que está acontecendo. E a curva ROC, ela faz isso de uma maneira muito bonita, que é o que a gente vai ver agora. Lembra que eu falei da curva ROC? Que eu falei o que é a curva ROC? A curva ROC é recall e especificidade, certo? Ela vai ser a recall e a especificidade para cada ponto de corte. Para cada ponto de corte. Então a gente vai navegar nos pontos de corte. Então aqui eu vou colocar 0. Eu acho que não vai dar para colocar 0.1. Eu acho que o menor vai ter que ser 0.22. Olha lá, ó. 0.22. Quanto que dá? Ó, 0. Eu vou colocar aqui desse jeito. Vou copiar. Colar especial, só valores. Ó, 0.9. Depois, vamos colocar aqui no 3, ó. 3. Quanto que deu? 0,97. Colar especial. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando o ponto de corte e calculando o recall e a especificidade. Olha só. Ctrl Shift V. Vamos ver. Ctrl Shift V. Tá lá. Vamos ver o 8. Não quebrou ainda. Vamos ver o 9. Tomara que o 9 não quebre. Não quebrou. Glória a Deus. Olha só. Então, aqui é quem? Recall e aqui é especificidade. Vamos colocar os dois no gráfico para ver o que acontece, ó. Eu não vou conseguir colocar. Vamos ver se eu vou conseguir inserir isso aqui, ó. Inserir gráfico. Vamos ver. É um gráfico de dispersão. Cadê? Eu vou precisar do 1, né? O eixo X vai ser a especificidade e aqui eu vou remover. Aí. Só que tem que ser 1 menos, tá? Então vamos colocar aqui 1 menos. Espera aí. Tem que ser 1 menos a especificidade. Igual a 1... Opa. Igual a 1 menos esse cara aqui. Pronto. Então aqui é 1 menos especificidade. Vamos colocar lá. 1, 2, 3 e inserir. Gráfico. Tá aqui. Gráfico de dispersão. Tá lá.
1 menos a especificidade some. Esse cara some. A gente coloca aqui especificidade. Tá lá. Eu só não sei. Eu queria colocar linha. Ele não vai deixar. Ah lá, pronto. Olha só. Isso aqui, meus amigos, é a tal da curva Rock. Eu só não tô conseguindo deixar ela muito bonita porque os pontos de corte não estão ajudando. Mas o ideal é que essa curva ela comece aqui em 0 e ela suba aqui e faça essa curva aqui. Me fala uma coisa, essa curva ela é entre 0 e 1. Eu posso até formatar isso aqui melhor, ó, tirar os valores de percentual para colocar como número mesmo. Deixa eu colocar como número que fica ainda melhor, ó. Número simples. Opa. Como é que eu faço para converter isso para número? Aí, número entre 0 e 1. Olha só. Isso aqui, galera, ele vai de 0 até 1. De 0 até 1. Como ele vai de 0 até 1, me fala uma coisa. Vocês estão comigo? Fala comigo. Então, olha só, aqui embaixo é especificidade. Vamos colocar aqui a legenda, ó, legenda. Automático? Não, é nome dos eixos. Eixo. Valor 1 aqui. Vou colocar 1. Aí. E aí o nome. Tá lá. Beleza. Então, ó, aqui embaixo é especificidade, lá é recall. Então, isso aqui é curva Rock. Curva Rock. É 1 e 1. Qual que é a área total desse gráfico? Se aqui é 1, aqui é 1. Qual que é a área que eu tenho dentro desse gráfico inteiro? Se eu tiver que pintar ele inteiro, qual que é a área dele? Como é que calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado. Então é 1 vezes 1. Então é essa área que eu tenho aqui. Certo? Beleza. Então, a minha curva Rock, a melhor curva Rock que eu tenho, vai ser uma curva que ela pega aqui, ó, embaixo, e ela sobe retão, e depois ela vem pro lado retão. Qual que é a área que ela vai ter debaixo dela? Se ela sobe retão aqui e depois vem pra cá. Qual que é essa área total que ela pode ter? Vai ser 1. Certo? Então, assim, ó, esses valores aqui, para quem se perdeu, é o valor de recall e especificidade para diferentes pontos de corte. Então, a gente foi andando na probabilidade. Quando a probabilidade é baixinha, eu tenho esse valor aqui de recall versus especificidade. Depois, quando eu aumento a probabilidade, eu vou para um valor mais alto e assim vai. Deu para entender? Que então cada ponto aqui é para um valor específico da probabilidade. Eu estou passeando na probabilidade. Eu estou andando na probabilidade, fatiando e calculando diferentes valores para especificidade e recall. Não tem nada a ver com a soma das probabilidades, tá, MJ? Não tem nada a ver, nada a ver. Não é a soma, porque isso aqui nem é probabilidade, isso aqui é especificidade e recall, tá? Então perceba, a curva Rock, o que que ela é? A curva Rock, ela é um gráfico, ela é uma curva da recall com a especificidade para os pontos de corte que eu tenho, que meu modelo deu como output. O que que isso significa? Significa que se o meu modelo ele é bom, os elementos que são classificados como 0, que são 0, eles vão estar com probabilidade alta ou baixa? Se as pessoas tristes são tristes de fato, é esperado que meu modelo coloque uma probabilidade alta dela ser feliz ou baixa? Deu para entender? Responde aí, galera. Ó. Baixa, perfeito. Ou seja, se eu começo a andar na probabilidade, que a gente vai andar, a gente vai ficar passeando na probabilidade. Se eu começo a andar na probabilidade, eu espero que no começo das probabilidades mais baixinhas, eu vou capturando quem? Eu começo a capturar melhor quem? Quem não é feliz.
E depois, conforme eu vou aumentando a probabilidade, eu vou capturando quem? Quem é feliz. Que medida que me dá essa noção? Se eu estou dividindo em termos probabilísticos e não de rótulo, mas em termos probabilísticos, se a ordem das probabilidades estão corretas. Quem que me diz se a ordem da probabilidade está correta? A curva ROC. Quanto maior a área da curva ROC, mais ordenado está as minhas probabilidades em relação a quem é triste e a quem é feliz. Deu para entender? Então, se você ordena as probabilidades, ordenei do meu modelo, peguei meu modelo e ordenei as probabilidades. Quando eu começo a andar nas probabilidades mais baixas, eu espero que tenha mais gente triste. E conforme eu chego nas probabilidades mais altas, eu espero que tenha mais gente feliz. Então, a curva ROC, ela nos dá uma ideia se as probabilidades estão ordenadas de forma correta. No mundo ideal, que é muito difícil de acontecer, as minhas probabilidades estarão completamente ordenadas em relação à variável resposta. Então é ordenamento das probabilidades. Sim, a gente não foi passando no ponto de corte aqui, a gente não começou em 0.1, depois a gente foi para 0.2, 0.3. Eu estou andando na probabilidade. É a mesma coisa que eu tivesse ordenado e andando na ordem da probabilidade. Só que aqui é o ponto de corte, eu não preciso ficar ordenando. Eu andei 0.1 e verifiquei como é que eu fiz. Depois 0.2 e vi como é que eu fiz. 0.3 e vi como é que eu fiz. É a mesma coisa que eu ordenar o dataset e andar pelo dataset. Não muda nada. Só que eu já estou fazendo ponto de corte. Beleza? Então assim, por isso que eu gosto da curva ROC. Agora vamos pegar tudo isso e levar lá para o código e treinar outros modelos. Mas agora a gente conseguiu entender as principais métricas de ajuste de modelo. Olha que foda. Cara, faz 2 horas que a gente tá aqui, nem parece. Pra mim passou muito rápido. É tenso, né? Tipo, pô, passou muito rápido. Essa aula, ela vai ficar meio grande. Porque nesse caso não começou do zero. Por uma questão só que eu tô no Sheets e se eu colocar 0, ele vai quebrar meu brinquedo aqui, ó. Ele vai quebrar essa coluna, tá? Lá no Python vai dar certinho, beleza? Eu só quero eu queria que vocês entendessem o conceito aqui da curva, tá bom? Então, vamos lá pro Python agora, olha só. Vamos lá para beleza? Seguinte, como que a gente faz para plotar a curva ROC? Então, primeira coisa, a gente vai fazer from sklearn import metrics. Tá aqui, ó, métricas. E aí a gente vai colocar como sendo, por exemplo, acc árvore vai ser igual a metrics.accuracy score. E a gente vai colocar o verdadeiro valor. Quem que é o verdadeiro valor? Esse cara aqui. E a predição? A predição é esse cara aqui. Vamos ver quem que dá? Ó, 0.80. Funcionou. 0.88 praticamente. Então, essa aqui é a métrica da acurácia que bateu com o que a gente fez na mão e bateu com o que a gente fez no Sheets. Agora, qual que é a métrica de precisão? Precisão, que a gente viu lá. Precisão árvore vai ser igual a metrics.precision score. E aí aqui a gente pode fazer exatamente a mesma coisa. E aí, olha lá, 0.89, tem que dar igual, vamos ver? 0.89, 89,6, 89,6, bateu, olha só, precisão bateu. Se a gente olhar agora, recall, vamos ver? Recall árvore vai ser igual a metrics.recallScore. Vamos ver? 0.965, 0.965, bateu. Depois,
Vamos fazer a especificidade. Eu acho que tem um outro nome aqui. Qual que é o nome que ele dá? Ele dá... Especificidade... É falso positivo, eu acho. Não. Ele não coloca aqui pra mim a especificidade. Ele não traz pra mim a especificidade aqui. Mas não tem problema. Precision, recall, beleza. Tá. Não tá trazendo. Tá. Vamos colocar a curva ROC. Então, a ROC vai ser igual a metrics.ROCCurve. Esse aqui. E aí, para a curva ROC, o que a gente precisa? A gente precisa do predict e agora a probabilidade. Não é mais o predict árvore, é a probabilidade. Porque a gente vai andar na probabilidade. Olha só, tá lá. A curva ROC, para a gente plotar, eu vou precisar de plt.plot. Então, import matplotlib.pyplot as plt. E aí, ROC na posição 0, eu acho que é. ROC na posição 1. Vamos ver o que dá? Olha lá. Lembra que eu falei que ela dava uma esticada assim, ó? Pay. Então, plt.grid true plt.title. Tô fazendo na mão, tá? Não é assim que a gente faz normalmente. Olha só, e plt.xlabel 1 menos especificidade e ylabel vai ser recall. E plt.figure dpi igual a 400. Olha que da hora. Olha que da hora. Não tá igual a que a gente fez lá? Não tá igual ao que a gente fez lá? Por que esse comportamento de linha reta? Significa que para determinados pontos de corte, eu tenho muita probabilidade igual. Se a gente fizer um histograma da probabilidade, ó, vamos fazer um histograma da probabilidade, vocês vão ver que ele vai partir de um determinado momento, ó. plt.ist, olha só. Olha só, tá vendo? Por causa disso aqui, ó, eu não tenho nenhuma probabilidade menor do que 0.2. Tá vendo? Não tenho nenhuma probabilidade menor do que 0.2. Então, o que ele vai fazer? De 0 até 0.2, cara, eu vou estar capturando todo mundo, vou estar rotulando todo mundo igual. Vou estar fazendo ponto de corte como se fosse o mesmo, não muda nada, não tô separando ninguém. Ficou claro isso? Beleza? Então, olha só que da hora. Essa curva ROC tem isso. Qual que é a área que tem aqui embaixo? Qual que é a área que tem aqui embaixo? Aí a gente pode calcular. Como que a gente calcula? A gente calcula com... Então, aqui eu vou colocar ROC árvore. Árvore. E aqui eu posso colocar AUC árvore, que vai ser metrics.AUC score. E aí aqui a gente coloca esse mesmo cara. Olha só. Então a curva ROC, o valor dela lá embaixo é de 0.92, tá? 0.92. Então aqui ROC árvore tá aqui. Beleza. E aqui a gente pode colocar uma legenda, né? plt.legend árvore. E a gente coloca a curva ROC aqui também, ó, AUC árvore, para ficar melhor. Desse jeito. Olha que legal que vai ficar. Ó. Árvore 0.93. Não é a soma das probabilidades. Tem nada a ver. Esquece a soma das probabilidades. Não é a soma das probabilidades. É um valor. Especificidade não vai entre 0 e 1? A especificidade não vai entre 0 e 1? A recall não vai entre 0 e 1?
Então, aí você faz isso para quem? Para todos os pontos possíveis de probabilidade. Então, cada pontinho que você está vendo aqui, ó, cada pontinho que você está vendo aí é o valor de de um ponto de corte da probabilidade e o valor que você obteve de recall e especificidade. É tão simples quanto isso. Cada ponto desse é um ponto de corte que você usou. Então, assim, por que do zero foi aqui pro 0.7? Porque da probabilidade 0 até 0.2, eu não estou separando ninguém. Então, não é nenhuma novidade. Entendeu? Então, é isso. Ó, assim fica até mais claro. Beleza? O que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a mesma porcaria. A mesma porcaria. Aí eu vou tirar tudo isso daqui. Eu vou tirar tudo isso daqui. E eu vou colocar um outro modelo para a gente comparar os modelos agora. Olha só que massa. Vamos comparar os modelos? Então aqui a gente fitou a árvore. Vamos importar. Mas o que significa 92? É o quanto que tem de área aqui embaixo. É o quão próximo de 1 a curva ROC tá. É o quão bem eu estou separando, o quão bem eu estou conseguindo crescer o meu recall sem penalizar minha especificidade. E o mesma coisa o contrário. É o quanto que as minhas probabilidades estão ordenadas de forma correta. Se a minha organização, se a minha ordem das probabilidades estão 100% corretas, então eu vou, tá todo mundo que é 1 para um lado e todo mundo que é 0 para o outro. É isso. Se tiver embaralhado, acontece isso daqui, ó. Eu não estou separando totalmente. Eu embaralhei um pouquinho ali. Beleza? Então agora, ó, vou colocar aqui, ó, from sklearn import naive base e vamos colocar aqui naive vai ser igual a naivebase.nb Gaussian, vamos ver. E aí naive.fit desse jeito, vamos ver se dá certo. Foi. E aí tudo que tá aqui desse jeito eu vou colocar agora com o naive. Naive. Posso tirar isso aqui. Predict, vou colocar predict proba. Então aqui é naive. 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 Desse jeito. Vamos ver? Tá, ele deu alguns avisos aqui por conta... Ah, por causa do copy. Por causa do copy. Então, isso aqui é ponto .copy. Pronto. Agora foi. E aí agora eu vou copiar tudo isso daqui, só que agora a gente vai fazer para naive. 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 Beleza. Eu errei uma coisa aqui. Eu teria que ter o predict naive. Aqui. Pronto. E aqui seria só predict. Beleza? Beleza. Ó, o meu naive aqui, a UC deu menor, ó, 0.80. Vocês estão vendo? 0.80. Então vamos ver aqui se a gente colocar o plot do AUC naive. Vamos colocar AUC naive. Naive, AUC, naive. 1, 2, 3 e... Por que não tá colocando a legenda? Não sei por que não tá colocando a legenda. Ah. Pronto. Olha lá. Não é bem uma curva. Continua sendo uma curva. Tipo, você pode chamar curva do que você quiser. Tipo assim, cara, é uma função. É uma função. Naive tá pior? Tá pior. Tá pior. Para esses dados tá pior. Vamos testar agora a regressão? A regressão logística? Então, vou colocar aqui from linear model, from sklearn, import linear model.
E aí aqui, regressão vai ser igual a linear regression ponto regressão logística. Aqui. Aqui a penalidade a gente vai colocar none e o fit intercept true. E aí reg.fit x y. Desse jeito. E aí aqui a gente pode fazer a mesma coisa com a regressão. Beleza? Foi. E aí tudo isso daqui. Depois a gente pode fazer função. Eu tô fazendo já mais, né? Go horse aqui. Reg 2, 3 e... Tá lá, ó, 0.89. Então parece que a regressão tá melhor do que o naive, mas ainda tá pior do que a árvore. Agora todo mundo entende o que que é a curva ROC, o que que é o recall, o que que é a especificidade. E perceberam, por que que eu gosto da curva ROC? Vocês perceberam que ela é uma medida que ela anda na probabilidade, diferentemente da acurácia, que é uma medida pontual, diferentemente do próprio recall e da própria especificidade, que ela é pontual, a curva ROC, ela tá andando na probabilidade do modelo e vendo se ele está separando bem os zeros dos uns em termos de probabilidade. Tá claro isso para vocês? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, eu sempre dou preferência para a curva ROC. Eu acho que ela consegue ajudar muito bem. Beleza? De métricas, galera, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a gente fomos vitoriosos nessa brincadeira. O que a gente pode fazer agora? Tá? O que nós vamos fazer semana que vem? Semana que vem a gente vai pegar um problema de machine learning. Nós vamos abrir toda a caixa de ferramentas que a gente viu durante essa semana e vamos aplicar elas pensando realmente de uma maneira um pouco mais organizada e até com mais robustez. Beleza? Por que você acha que a árvore se saiu melhor do que os outros? Porque a árvore overfita. Eu posso colocar uma árvore aqui, ó. Eu posso colocar uma árvore aqui desse jeito. Se liga só, ela vai acertar tudo. Por que que ela overfitou? Porque eu tenho agora... Todo mundo tem um nó por pessoa. Eu tenho todas as regras que definem o que é uma pessoa feliz e uma pessoa triste. Ela overfitou. A gente vai discutir isso na semana que vem com o projetinho, tá? Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ela tenha ali um número mínimo. Se eu colocar 10 aqui, ó, 10 pessoas, se eu colocar 7 pessoas, ó, o que vai acontecer? Ela vai diminuir um pouquinho. Ah lá. Olha o que aconteceu com a árvore. Olha o que aconteceu com a árvore. Quando eu mexi 7 pessoas. Vocês perceberam o quão sensível que é essa árvore? Olha só. Muito sensível. Muito sensível. Então, a árvore é um algoritmo sensível. A gente vai conversar mais sobre isso semana que vem. Olha lá, ó. A árvore tá 0.90. Tá melhor, ó. Eu ficaria com essa árvore no lugar da outra. Acho que essa árvore tá melhor do que a outra. Ó, que legal. Né? Então vai ser bom quando a gente ver isso, né? O que a gente tem que fazer pra trazer aí uma maior robustez pra isso. Pô, mano, a Rock é teu amigo, então, pra avaliar o desempenho do modelo? Sim, completamente, cara. É o que eu mais gosto de usar, tá? É o que eu mais gosto de usar pra definir se eu vou colocar um modelo ou não em produção, qual modelo que é o melhor. Eu normalmente vou pra curva ROC.
Beleza? Agora, galera, por hoje, nessa parte de métricas, é isso.